das perguntas que eu mais escuto ao longo da minha pesquisa, essas décadas, é: a mulher madura ainda gosta de sexo? A mulher madura ainda sente tesão? E ainda, a mulher madura ainda é atraente sexualmente? É interessante esse ainda, porque é como se, com a maturidade, houvesse uma espécie de morte simbólica. O que as mulheres de mais de 40, de mais de 50, até os 60 me dizem é: não é nem que eu me tornei velha, eu simplesmente deixei de ser mulher. Eu me tornei invisível, transparente, não me enxergam mais. E esse é um tema importante da minha pesquisa. Primeiro, porque não existe a mulher madura. Existem mulheres maduras. Existe uma diversidade enorme de mulheres. Uma das minhas colunas de maior sucesso na Folha de São Paulo é o sexo das mulheres mais velhas. E nessa coluna eu faço uma classificação de todos os tipos, ou quase todos os tipos, de mulheres que querem ou não querem transar. Mas o que é mais interessante é pensar por que essa pergunta é tão recorrente. O que ocorre com a mulher nessa fase da vida, que aqui no Brasil começa até antes dos 40, que faz com que ela se torne invisível ou que as pessoas pensem que ela é assexuada. E quando ela não é, ela é xingada, né? De coroa piriguete, velha safada, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Eu tenho uma pergunta na minha pesquisa, isso no ano 2000 que eu comecei essa pesquisa, foi até 2010, mudou muito. Já hoje em dia não é assim. Que é exatamente para entender as representações sobre homens e mulheres na cultura brasileira. E a pergunta é simples, um questionário aberto: o que todo homem é e o que toda mulher é? Não é para generalizar nada, é para entender as representações sobre os papéis femininos e masculinos na cultura brasileira. E essa é uma das respostas mais interessantes que eu encontrei, porque homens e mulheres dizem que toda mulher é romântica, maternal e sensível. E homens e mulheres dizem que todo homem é machista, galinha e infiel. Isso no início dos anos 2000. Deve ter mudado um pouco. Eu acredito que mudou. Mas o que me interessa é mostrar que as representações culturais sobre homens e mulheres dizem que o homem é muito mais voltado para o sexo, galinha machista infiel, e a mulher muito mais voltada para o amor e para a família, maternal, romântica e sensível. Essas representações não são só representações, elas afetam e impactam os comportamentos concretos de homens e mulheres. Então, homens, até hoje, são considerados com mais apetite sexual e as mulheres com menos. E quando elas têm muito, elas são muito acusadas de não serem as mulheres, né, românticas, maternais e sensíveis. Quando eu digo que são representações e que, portanto, têm impacto no comportamento concreto, porque nós vivemos numa cultura que representa homens e mulheres assim, eu não quero dizer que os homens e as mulheres devem ser assim ou não devem ser assim, muito pelo contrário. Eu só estou mostrando que na nossa cultura existe o que o sociólogo Pierre Bourdieu chamou da lógica da dominação masculina. Que os homens, culturalmente,
são representados como superiores às mulheres, né? Mais altos, mais velhos, mais bem-sucedidos, mais potentes, mais, e as mulheres menos. E as mulheres, então, elas deveriam ser mais baixas, mais magras, mais frágeis, mais românticas, menos sexualmente ativas. Então, isso não quer dizer que as pessoas devem ser assim. É um olhar sobre a nossa cultura que reproduz e fortalece a lógica da dominação masculina. As minhas pesquisas, ao mostrar que a lógica da dominação masculina, a velhofobia, está na nossa cultura, está nos discursos, comportamentos e valores de homens e mulheres, tem um objetivo libertário. Nós só conseguimos transformar a nossa própria realidade e até a nossa cultura se conhecermos profundamente. Não adianta negar que homens e mulheres pensam assim, do que é um homem, do que é uma mulher, do que deve ser um homem, do que deve ser uma mulher. Se nós não conhecemos profundamente a lógica cultural que está por trás desses discursos, comportamentos e valores, nós não conseguimos compreender a nossa realidade e transformar a nossa realidade. Por isso é que eu digo que tem um caminho libertário. A palavra mais importante da antropologia e da minha antropologia, que eu digo que é mal comportada, é compreensão. Número 1, só compreendendo eu consigo transformar e libertar também mulheres e, quem sabe, os homens dessa cultura que aprisiona as mulheres e também os homens na lógica da dominação masculina. Eu comecei as minhas pesquisas sobre comportamentos, discursos e valores de mulheres e de homens em 1988, com mulheres, basicamente com mulheres, em seguida homens. E eu diria que até 2010, as mulheres falavam muito mais do que os homens das mudanças do corpo. As mulheres de 40 já me diziam: não tenho mais libido, não tenho mais tesão, não tenho vontade de transar. Falavam muito de engordar, uma dificuldade enorme para emagrecer. Falavam de insônia, falavam de exaustão, que as mulheres, até hoje, mais me falavam exaustão. Cuido de todo mundo, não tenho tempo para cuidar de mim. E falava assim: agora, quando eu ficar mais velha, eu quero ser mais livre, não quero me preocupar nem muito com o corpo, vou me preocupar mais com a minha saúde, não com estética. Quero ser livre. Até recentemente, era isso que eu mais escutava. Com a pandemia, eu continuo escutando as mesmas coisas das mulheres: falta de libido, falta de tesão, vontade de dormir, não quero mais transar, eu quero dormir, cansaço, eu cuido de todo mundo, não tenho tempo para cuidar de mim, engordei, não consigo emagrecer. Só que tudo isso, hoje, recentemente, aparece associado a uma palavra: menopausa. Eu não escutava essa palavra. Até antes da pandemia, eu escutava todas essas transformações, mudanças, cansaço, exaustão, nunca associada à palavra menopausa. Hoje, eu escuto tudo isso associado não só à menopausa, perimenopausa, pós-menopausa, categorias que foram associadas a sintomas e queixas femininas que sempre existiram. E isso eu acho interessante nós discutirmos, porque isso apareceu no momento em que as mulheres estavam extremamente isoladas aqui no Brasil e no mundo, né, durante a pandemia,
E as mulheres maduras começaram a ter um poder enorme nas redes sociais, e são essas mulheres, celebridades ou não, que começaram a falar da menopausa abertamente, que era um tema tabu. As mulheres tinham vergonha de falar sobre menopausa, porque menopausa, deixei de ser mulher, né? Não procrio mais, não posso mais ter filhos, deixei de ser mulher. Era um tema tabu. Quando as mulheres começaram a falar, mulheres famosas, mas nem tão famosas, houve uma verdadeira libertação. E hoje as mulheres podem se cuidar muito mais porque elas sabem o que é menopausa. Não todas, mas muito mais mulheres sabem o que é menopausa, sabem os tratamentos e sabem também que não precisam ter vergonha de envelhecerem e de entrarem na menopausa. Em 2021, ainda no meio da pandemia, eu entrevistei 100 mulheres de 40, 50, 60, 70 anos. E foi muito interessante porque foi a primeira vez, assim, nas minhas pesquisas, que as mulheres falaram abertamente sobre menopausa. E foi uma fase de transição para elas, porque não era só a menopausa, era muito mais informação que elas estavam recebendo, livros de médicos especialistas, de celebridades norte-americanas, de celebridades brasileiras falando sobre o tema, elas estudando esse tema e elas vivendo esse tema. E até algumas diziam, eu estava sofrendo e não sabia por quê. E eu estava me sentindo péssima. Eu estava me sentindo uma fracassada, como se só eu estivesse sentindo fogacho. É interessante, fogacho, por exemplo, era uma coisa que quase não aparecia nas minhas pesquisas anteriores. E com o conhecimento maior da menopausa, com o nome menopausa, apareceram outros sintomas que elas nem verbalizavam antes. Fogacho, algo que incomoda muito. Outra coisa que elas passaram a se sentir menos fracassadas, falta de libido. As mulheres antes da pandemia, falta de libido é, estou com algum problema, o que eu faço? Meu marido vai me trair, porque ele continua com libido, ele continua com tesão. Durante a pandemia, eu não tenho tesão nenhum, não só porque eu estou na menopausa, mas porque existe toda essa situação. Também é bom lembrar, né? Essas mulheres que estão na menopausa estão exatamente na idade chamada geração sanduíche. Elas cuidam de todo mundo. Elas estão com 45, 50 anos, elas cuidam dos filhos, cuidam do marido. Só que agora os pais estão vivos, elas cuidam dos pais. Na pandemia, elas tiveram que cuidar dos pais, cuidar dos tios, cuidar dos amigos. Falta de libido geral. A pandemia foi assim, um arraso na vida sexual, principalmente das mulheres. E outras coisas que elas começaram a falar, porque havia um medo, um pavor de o que posso usar? Posso tomar hormônio, não posso tomar hormônio? Todo um mito em torno dos tratamentos, e elas não sabiam, elas tinham pânico. Hoje, não só elas têm mais informação, como elas buscam as soluções, cada uma para si. Quer tomar hormônio? Não, não quer tomar hormônio? Não. Elas pesquisam. Isso aconteceu durante a pandemia. E foi uma libertação, inclusive, de um enorme sofrimento dos sintomas que elas estavam sentindo, que elas não conseguiam nomear, elas não sabiam nomear. Então, eu acho que a pandemia teve esse lado terrível, trágico, mas teve um lado também de introspecção e de cuidado, porque se as mulheres não cuidassem um pouco,
mais delas, elas não conseguiriam cuidar de todo mundo que elas cuidaram durante a pandemia. Quando eu comecei a estudar a outra, a amante do homem casado, em 1989, um dos dados mais assustadores foi a pirâmide da solidão. A demógrafa Elza Berkó mostrou, naquela época, que como os homens casam com mulheres mais jovens, no seu primeiro casamento, cerca de 3 anos mais jovens, no segundo e terceiro casamento, essa distância aumenta ainda mais. E as mulheres casam, em geral, com homens mais velhos, e as mulheres vivem muito mais do que os homens. O que as mulheres diziam? Falta homem, falta homem, falta homem, falta homem, falta homem. A justificativa da outra era exatamente essa. É melhor ter um companheiro, mesmo que pela metade, do que não ter nenhum. E os dados da Elza Berkó eram tão cruéis que para um homem de 50 anos na época, se ele quisesse, poderia casar com uma mulher mais velha, uma mulher da idade dele, ou com mulheres muito mais jovens. Tinha cerca de 50 mulheres disponíveis para um homem no mercado matrimonial. Assustador. Numa cultura, eu criei um conceito em que o marido é um verdadeiro capital, é o capital marital. Isso lá antes de 2000. Ter um marido para as mulheres, naquela época, ter uma família, ter filhos, era uma riqueza, uma valorização cultural. A mulher que não casava, a mulher que não tinha filhos, no mínimo, era uma fracassada. Qual é o seu problema? Por que nenhum homem quis casar com você? Não era considerado uma escolha legítima para a mulher. Então, as outras justificavam a situação de amante, que era muito insatisfatória para a maioria. Pelo menos eu tenho um companheiro. Melhor ter um companheiro do que ficar sozinha. Naquela época. Hoje, isso se inverteu completamente. Hoje, não ter filhos é uma escolha, não se casar é uma escolha. Então, esse discurso de que falta homem no mercado, até eu brinco, né? Porque teve uma peça que é Não Sou Feliz, mas Tenho Marido. Lá faz bastante tempo, uma peça de sucesso. Hoje as mulheres dizem, sou feliz e não tenho marido. Algumas dizem, sou feliz porque não tenho marido. E outras dizem, sou feliz, independentemente de ter ou não um marido. Então, esse capital marital, que antes era um valor enorme, hoje não é mais. Porque o valor da mulher não está em ter ou não ter um marido. No entanto, preciso dizer que os discursos mudam. E os discursos mudaram muito. Os comportamentos também mudaram, né? Fizemos uma revolução comportamental. Mas os valores culturais continuam introjetados dentro de nós. Por isso, muitas mulheres, apesar dos discursos e dos comportamentos mais libertários, ainda, algumas vezes, dizem que falta homem no mercado.